Sabe o seu celular? Ele é basicamente uma caixa preta cheia de segredos. Mas e se desse para abrir essa caixa? É exatamente isso que a gente vai ver hoje. Vamos mergulhar de cabeça no universo da perícia em celulares e descobrir como os especialistas transformam um aparelho todo bloqueado num livro completamente aberto de provas. Ok, então vamos direto ao que interessa. A pergunta que não quer calar é como é que a polícia faz para acessar as provas que estão dentro de um celular? Como eles passam por senhas, por criptografia, por tudo isso? Para a gente começar a entender esse processo, o primeiro passo é mudar a nossa mentalidade. Pensa no smartphone não como um simples telefone, mas sim como uma cena de crime digital. É isso mesmo. Cada dado ali dentro é uma pista em potencial. Só que, claro, para encontrar essas pistas, não dá para usar qualquer coisa. Precisa de ferramenta de especialista. E, gente, é um universo de dados mesmo. Pensa só. Contatos, mensagens, fotos, por onde a pessoa andou, a vida inteira dela está ali. E é por isso que o primeiro e grande desafio de um perito é justamente este: como abrir esse cofre sem estragar nada do que está lá dentro. E para essa missão, entram em cena duas ferramentas principais. Imagina assim, primeiro vem o Avila Forensics, que é tipo o extrator. Ele que vai lá, arromba o cofre, digamos assim, e tira todos os dados brutos de dentro. Depois que o trabalho pesado está feito, entra o iPad. Esse é o analisador, o cérebro da operação. Ele pega aquela bagunça toda de dados e organiza, para que a informação finalmente faça algum sentido. Certo, mas antes de sair extraindo tudo, tem um passo super importante: a preparação do aparelho. Essa é uma fase, assim, fundamental, porque é ela que vai permitir que o celular e o programa do perito conversem. Vamos dar uma olhada em como isso acontece. O nome do jogo aqui é depuração USB. Pensa nisso como se fosse uma chave mestra, sabe? É uma permissão especial que abre uma portinha secreta para o computador se comunicar direto com o sistema do Android. Se não tiver essa chave, não tem conversa. O programa forense fica do lado de fora sem conseguir fazer nada. E como é que se ativa essa tal chave? Bom, o processo é quase um truque de videogame. A pessoa tem que ir lá nas configurações, achar uma opção chamada número de compilação e tocar nela 7 vezes seguidas. Parece brincadeira, né? Mas é isso que libera o modo desenvolvedor, que é um menu secreto. E é lá dentro que a opção de depuração USB pode, enfim, ser ligada. Beleza. Aparelho preparado, comunicação aberta. Agora sim a gente entra na fase da extração de verdade. O objetivo aqui é bem claro: tirar os dados de dentro do celular, mas de um jeito seguro, sem corromper nada. Basicamente, existem 2 caminhos principais para fazer isso. O primeiro é o backup lógico. Pensa nele como se fosse tirar uma xerox completa de todos os dados do usuário. O outro método é o APK Downgrade. Esse já é mais cirúrgico. Ele foca num aplicativo específico, tipo o WhatsApp. E a técnica é meio que enganar o celular instalando uma versão mais antiga do app para poder burlar a segurança e pegar as conversas. E aqui vem um ponto importante. Não importa qual dos 2 métodos foi usado, o resultado é sempre o mesmo: um arquivo de backup grandão com a extensão .ab. Esse arquivo tem tudo lá dentro, só que tem um problema. Ele está numa linguagem que os programas de análise simplesmente não entendem. E é por isso que a gente chega na próxima etapa, que é basicamente uma tradução. A gente precisa pegar esses dados brutos e converter, transformar eles num formato que o software de análise consiga finalmente ler e interpretar. Pois é, esse arquivo .ab é exatamente isso, um container de dados brutos. É a informação pura, direto da fonte. Poderoso, né? Só que a estrutura dele não bate com o que os programas precisam. É como ter um livro num idioma que ninguém fala. A informação está toda ali, mas é indecifável, por enquanto. A solução para esse problema? A conversão. A gente precisa pegar esse arquivo .ab e transformar ele em outro tipo de arquivo, um arquivo .tar. O que essa conversão faz na prática é reorganizar toda aquela bagunça de dados de uma forma estruturada, preparando o terreno para a análise final. E esse arquivo .tar? Esse é o nosso livro traduzido. Agora sim, é um formato que agrupa tudo de um jeito lógico e organizado. E é esse formato que o IP, o nosso software analisador, consegue ler. É a porta de entrada para ele finalmente começar a processar, indexar e botar ordem em todo aquele conteúdo. E chegamos ao grande finale. Depois de todo esse trabalho de preparação, extração, conversão, tudo isso nos trouxe até aqui, o momento da análise forense.
É agora que as pistas digitais finalmente vão aparecer. Com o arquivo.tar prontinho, ele é alimentado para o software IPED. E, gente, é aqui que a mágica acontece de verdade. O programa começa a trabalhar, processando tudo, conectando as pontas soltas e literalmente reconstruindo toda a atividade digital da pessoa no aparelho. E olha só, a gente não está falando de um programinha qualquer. O IPED é uma ferramenta super poderosa que foi desenvolvida aqui mesmo no Brasil por peritos criminais da Polícia Federal. Para se ter uma ideia do poder dele, essa ferramenta foi usada massivamente na Operação Lava Jato, ou seja, é coisa séria. Tá, mas o que os investigadores conseguem ver no final? Basicamente, tudo. As conversas de chat aparecem todas organizadinhas, as fotos e vídeos são recuperados, listas de contatos, histórico de chamadas e o mais legal, os arquivos tipo fotos e áudios aparecem ligados diretamente às conversas onde foram enviados. Fica tudo amarradinho, super intuitivo. E todo esse poder, claro, leva a gente para uma reflexão final. Ter a capacidade de devassar a vida digital de uma pessoa é, sem dúvida, uma ferramenta poderosíssima para a justiça. Mas, ao mesmo tempo, isso abre uma discussão muito importante sobre privacidade, né? Onde é que fica a linha que separa a busca por justiça e o direito que cada um tem à sua própria privacidade? É uma pergunta complexa e que fica para a gente pensar.